Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Minha gente, esse vídeo é o vídeo de crochê e eu iniciei esses vídeos de crochê aqui no sábado pensando nas pessoas que me acompanham nos vlogs de dona de casa, que talvez quisesse, né, ver minha produção pronta, que às vezes eu falo nos vlogs que eu tô crochetando, que eu tenho peças para terminar, e aí eu pensei, pode surgir uma curiosidade, né, tem gente que gosta de ver, e aí eu comecei os vídeos para mostrar apenas a produção, né, do crochê aqui para vocês, dividir, né, com vocês o meu trabalho. Mas algumas amigas crocheteiras começaram a pedir videoaula, a perguntar mais algumas coisinhas, né, das peças. Então, é o seguinte, esse vídeo é continuação do primeiro, lá desde o modelo Zelita, né? Fiz o Zelita, fiz o Elos, e a sobra do material dessa produção, eu fiz os americanos. Então, assim, o que vocês vão ver aqui agora é as sobras do material que eu fiz a produção dos jogos de banheiro. Eu aproveitei para fazer alguns jogos de americano, mas não são encomenda, tá aqui na pronta entrega. E assim, qualquer dúvida das crocheteiras, né? Deixa aqui nos comentários, que se eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Porque eu pensei só de dividir, né? Minhas produções aqui com as coleguinhas, né? Mas se surgir algum interesse de saber como é que eu faço alguma peça, né? Porque todas as minhas peças são modificadas das videoaulas, né? Eu adapto para o meu ponto, para o que eu acho que é viável aqui, entendeu? Para o que eu acho que vai dar certo para mim aqui nas minhas vendas. Então, qualquer dúvida, vocês deixam aí, que se eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom, minha gente? Então, hoje, vocês vão ver as peças de americano, tá bom? Fiz 4 jogos de americanos e agora vocês vão assistir os takes que eu deixei aí pra vocês, tá bom? E é isso. Separei aqui as sobrinhas das sobras dos tapetes, né? Geralmente, quando sobra assim, eu guardo e quando tem outra remessa eu dou continuidade, né? Nas próximas remessas de tapete. Mas o que acontece? Eu Eu só tô com esse material aí, mais umas sobrinhas ali no armário. Então, como eu não faço estoque, né, de material, eu sempre gosto de dar cabo nele todo. E como eu não tenho nenhuma outra remessa agora, a não ser a dos jogos de banheiro, eu vou, eu vou dar cabo nessas sobrinhas. E aí, assim, sempre eu uso para barroco, né? Eu sempre gosto de usar barroco para qualquer peça de mesa. Mas o que que acontece? Tem gente que prefere o barbante, né? Minha revendedora fala que às vezes o barbante as pessoas já acham bom porque ele encorpa mais, ele fica mais durinho, né? O jogo americano. Então, eu vou fazer uns americanos com essas cores com barbante. Tem muito tempo que eu não uso barbante para jogo de americano, coisa de mesa, né? Mas a pedido não, que ela não me pediu. Devido à sugestão, eu vou fazer. Se ela quiser, aí ela já vai ter aí umas opções de cores para fazer pedido, né? Não é isso, minha gente. Eu vou ver se dá para fazer jogos de 6. Os que não derem para fazer jogo de 6, eu faço de 4. E o modelo que eu vou fazer é o modelo aquele natalino. É o tradicional natalino. Então é isso que eu vou fazer. Ele tem esse nome, mas não vai ser natalino, né, minha gente? É porque ele tem esse nome na videoaula. Mas vamos que vamos, né? Vamos ver aí no que vai dar. E cá estamos com essa produção de americanos. Minha gente, eu não usei nem o branco, porque era fio 8, é fio 8, e nem o vermelho, porque a sobrinha do vermelho não dava para fazer 2 americanos. Aí, e o cru, eu tenho outras encomendas, né, no cru, então eu não utilizei o cru. Só utilizei essas cores que não tem nada para fazer com elas, né? Então eu usei para
não ficar aí. E mesmo assim ainda sobraram. O amarelo era a mesma quantidade do cone do azul marinho, e o amarelo sobrou um tanto, e o, como é que diz? E o azul marinho não sobrou. Faltou até. Eu tive que fazer aqui uma adaptação no bico e intercalando, porque eu faço aqui no bico com 7 ou é 8? Peraí, 7. 7 pontos altos, né, para dar certo. E aí eu tive que colocar uns com 6, outros com 7 para dar certo de terminar toda a produção, né, de 6 americanos. Não entendi porque o amarelo sobrou essa quantidade e o azul não sobrou, sendo eu acho que o azul estava mais grosso, mais espesso, né, e como é por quilo, eu acho que deu menos. Mas é isso, minha gente. É, como é que diz? Aí aqui esses eu fiz de café. Esse aqui deu pra fazer 5, que eu tava pensando em ficar com ele. Mas aí eu não sei ainda, né? Se eu vou ficar ou não, porque eu não gosto muito de coisa de mesa no barbante. Eu gosto mais no fio de 100% algodão. Mas estou tentada a ficar com ele, que ele ficou tão bonitinho. Aí eu fiz 5, né? Que é a quantidade aqui da minha família. Não dava para fazer 6 essa bolinha, não deu. Eu até tentei, lutei, mas não deu. Então, sobrou aqui essa bolinha. E o azul marinho, como eu já expliquei, não sobrou. Deixa eu chegar mais perto, vocês viram, né? Ó, ele ficou assim. E ele é um jogo de almoço, de jantar, não é de café. Esse aqui já ficou um pouquinho menor, eu considero como de café. E esse jogo, minha gente, é aquele do modelo natalino, é americano natalino, acho que é assim que fala. Eu adaptei para o meu jeito, né? Tudo que eu faço aqui de crochê, eu vou vendo a videoaula, mas depois eu adapto para o meu jeito. Como esse é um jogo que eu faço muito aqui, há muito tempo aqui para revenda, então eu fui adaptando, porque muita gente faz esse jogo e ele fica embabadando aqui no bico, ele sobra ponto, ou ele falta, fica levantando o bico. Então, assim, eu adaptei pro meu jeitinho. Se você ir lá na videoaula, você aprende a fazer ele. Ele fica até maior que esse aqui, entendeu? Porque lá a videoaula ele deixa maior, mas eu adaptei ao tamanho aqui, que eu acho viável para o tamanho da minha mesa, que eu sempre meço aqui, porque é uma mesa padrão, né, de 6 lugares. Então eu meço direitinho aqui para não passar muito, não invadir muita área do outro, entendeu? E que caiba o prato com os talheres, taças, essa coisinha, né, que a gente põe na mesa, sem ficar muito grande, né? Invadindo demais. Essa é a minha proposta, né? Que fique de um jeito que não atrapalhe. Se quiser colocar alguma coisa aqui no centro da mesa, né? Conseguir colocar, porque às vezes o americano é tão grande que a gente não consegue usar o centro da mesa. E esse aqui é o mesmo caso, eu fiz de café, fiz 4. Eu acredito que dá para fazer 5 com essa bolinha aqui. Não pesei, não tenho certeza, mas talvez até dê para fazer 5. Se fosse o caso de eu deixar aqui para mim, né? Mas ele tá aqui na pronta entrega, ele não é pedido nem nada, é só porque eu queria eliminar o material e nem consegui eliminar tudo, como podem ver. E esse aqui amarelo, esse outro amarelo aqui é de almoço ou jantar, né? Como queiram chamar, que ele é maiorzinho. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uma composiçãozinha aqui para vocês verem como é que fica. Então eu coloquei aqui, ó, algumas composições só para dar uma ideia, né, de como fica. Ó, o de café, ele não é pequeno, não é um tamanho bom que cabe o prato. Eu botei tanto no prato retangular ou quadrado, como no prato redondo, tá? Essa diferença. É claro que aqui, como eu não coloquei o guardanapo, ele deu mais espaço, e o redondo, claro que o pratinho redondo de sobremesa é sempre menor, né? Então, ó, se eu colocar aqui também dá. E o guardanapo ficar sobre a mesa, sem ser no americano, não tem problema nenhum, principalmente quando se trata de um americano de café. Não tem problema ele ficar sobre a mesa.
né? Então, olha que gracinha. Dos dois jeitos dá certo. Se quiser colocar uma taça que cabe, entendeu? Não tem problema. Tudo vai dar certo. Então, aqui o de jantar, ó, como é que ficou? Coloquei esse prato é o maior que eu tenho aqui. Ele é um prato grande, entendeu? Não é pequeno esse prato. Ele é maior do que um prato normal, tradicional. E olha como ele combinou, olha a lindeza. Assim, a gente consegue ver os detalhes do americano, né? Que você fizer com aqueles detalhes em fio em canto, dá pra ver, né? Fica muito bonito. E esse porta-guardanapo, minha gente, eu mesma quem faço. Se vocês quiserem saber como é que eu faço, é só deixar aqui nos comentários pra gente ver como é que a gente bola aí um jeito de fazer o passo a passo desse porta-guardanapo aqui, ó, que eu acho uma graça. Fica muito lindo, né? E não é difícil de fazer. Só precisa um pouquinho de paciência. É o mesmo modelo, só que o de cá eu fiz com pérolas e o de lá eu fiz com cristal. Olha que belezinha. Então, assim, eu gosto desse jogo americano porque ele vai com tudo, dá para você fazer várias combinações de cores, usar as sobrinhas de fio, né? Eu geralmente aqui faço como é que diz? Num barroco. Mas dessa vez me surgiu a ideia de fazer assim no barbante e eu vou lhe dizer que eu achei também que fica muito bonito, viu? Fica muito bonito. E olha aí que lindeza, tá vendo? Amei. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa produção. Deixei aí, né, uma composiçãozinha para vocês verem como é que fica, para ter uma ideia do tamanho, da disposição, como é que fica, né? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Um cheiro carinhoso. Eu te aguardo num próximo vlog, mas deixe seu comentário, seu sua curtida, tá? E se não é inscrito, se inscreva. Todo sábado, sempre que eu tiver produção, eu vou trazer. E o próximo sábado nós teremos produção, tá bom? Já fica aí no aguardo que vai ser o modelo Florata de caminho de mesa, tá bom? Um cheiro, meu povo!